aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que a gente tem em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Porque eu tenho certeza que mesmo o Senhor não fazendo nada, já é suficiente para nós passarmos o resto da nossa vida agradecendo. Por isso, esse sentimento tão grande de gratidão por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Flávio, que tem se empenhado de uma maneira incansável em alcançar as pessoas para poder estar ministrando, estar ensinando, estar revelando aquilo que o Senhor tem ensinado ao coração dele, de todos os estudos que ele faz, da forma que ele consegue passar para nós. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dele. Quero te agradecer por cada pessoa que tem também buscado, Senhor, estar mais aprofundado na tua palavra, estar mais atento a tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Quero te agradecer por esse momento que hoje nos reunimos aqui para estarmos, mesmo longe, estarmos juntos, falando da tua palavra, do teu amor, dos teus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, por cada vida preciosa que está aqui. Muito obrigada pela vida do Flávio, que se dispõe tanto em nos ensinar. Quero te pedir, Espírito Santo, que tudo aquilo que o Flávio ministrar em nossas vidas hoje, que o Senhor venha revelar aos nossos corações aquilo que precisa ser revelado. E que, em nome de Jesus, nós possamos terminar essa live, esse ao vivo, né, como foi dito hoje no grupo, melhor do que a gente começou. Nós venhamos ter mais conteúdo e mais da presença do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Vou desligar o microfone agora, viu, Márcio? Amém. Ai, gente, eu não sei mexer nisso. Ai, achei. Se ela não tirar a casquinha, se eu não tirar a casquinha, já viu. Perco o amigo, não pega piada. Vamos lá. Então, só para a gente... Graça e paz, Flávio. Amém. E olha, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada. Eu atrasei um pouquinho que eu precisei sair. Tá ótimo. Fecha só o microfone, por favor, vamos lá. Então, sim, a nossa proposta, tia Lília, Ioli, a Ana, a Geisa está participando conosco aí, é uma convidada. Vamos, seja bem-vindas, queira Deus que você goste do nosso bate-papo, do nosso encontro. Obrigada. E venha nas outras aulas também. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Amém. Então, vamos lá, vou colocar a tela aqui do... Está todo mundo vendo a Escola Bíblica Batista Ágape aí? Ainda não? Já apareceu? Sim, Flávio, estou vendo normal. Sim, Flávio. Então, vamos lá. Nossa ideia é de fazer essas lives e depois começar a gravar para a gente ter aí um canal aberto da Escola Bíblica no YouTube ou em qualquer mídia social. Então, a Escola Bíblica da Igreja Batista Ágape, São João do Batista. Quem que está com o microfone aberto aí, gente? A gente fica na David Carvalho. Precisa fechar aí. Peraí, já estou fechando. Estou procurando ele. Normal. Fica na tela. Nós ficamos na David Carvalho 1021. Lá embaixo, no final da tela, lá embaixo, perto da barra apareceu. Agora... Ela não saiu não, né? O Ioli está aí, tá. Vou voltar lá. Então a gente fica na David Carvalho, ali na subida da Serra da Paulista, né? Aí está o telefone de contato, se alguém se interessar aí. E como eu estava falando, semana que vem nós vamos falar de Gênesis. E Gênesis começa com Bereshit bara Elohim. O Bereshit criou. Bereshit é no princípio. Bará criou. Mas esse bará aparece duas vezes. Aparece aí em Gênesis 1 e vai aparecer em Gênesis 2, que é o bará do criar do nada. Os outros é uma criação, mas é uma criação meio que a partir de alguma coisa já existente. O bará criou do nada. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra, como deixando muito claro que não existia nada. E aí nós vamos hoje fazer um bate-papo sobre livros da Bíblia, sobre curiosidades da Bíblia. E na semana que vem a gente entra em Gênesis, tá bom? Para daí discutir efetivamente conteúdo de cada livro. Então,
A Bíblia protestante, tida como protestante, ela trabalha com 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento, 17 históricos, 5 poéticos e 17 proféticos. No Novo Testamento, nós temos 27 livros, os 4 evangelhos, um histórico, Atos, 21 cartas ou epístolas e o livro apocalíptico, que é o Apocalipse. E aí eu até brinquei já com o pastor e com a pastora que eu vou me atrever a fazer um módulo de Apocalipse. Então, a gente precisa passar por toda a Bíblia para poder chegar com um pouco mais de entendimento nesse livro bastante enigmático, né? Então, a Bíblia é realmente a palavra de Deus. O termo apenas Bíblia é uma coleção de livros, ok? Então a gente às vezes ouve a Bíblia do mecânico, a Bíblia do projetista, a Bíblia do... Não há problema com isso, porque na verdade é uma coleção de livros. Quando a gente fala Bíblia Sagrada, aí a coisa muda de figura. Nós estamos falando de uma coleção de livros sagrados, escrito pelos antigos profetas e historiadores. Esses autores registraram a relação entre Deus e o seu povo por mais de 4.000 anos. Então são palavras inspiradas, escritas por homens, mas inspiradas por Deus e pelo Espírito Santo. E é hoje o que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, ok? Antigo Testamento, os 5 livros da lei. Então, os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, a gente vai falar com mais carinho, com mais profundidade semana que vem. É um livro de recomeços, vários recomeços. Êxodo é a história da saída do Egito e tem várias passagens muito conhecidas. Levítico vai falar sobre o templo, sobre alguns trabalhos dos levitas na época, todas essas coisas aí. Números vem trazer algumas gerações, genealogias, leis, e Deuteronômio ele reforça algumas leis de Levítico, que seria a segunda geração, né? Levítico é a primeira geração que sai, Deuteronômio é a segunda geração, então Moisés vai reafirmando todas as leis. Os 12 livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, a gente vai ter uma professora diferenciada, inclusive eu estou convidando os líderes para cada líder falar sobre um dos livros, e aí a gente vai brincando sobre isso, né? José, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Provavelmente a pastora vai querer falar sobre Esther, que as mulheres, Ruth e Esther, todas as mulheres são muito bem ministradas sobre esses livros, né? Nós temos 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. 5 poetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E 12 menores, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Num, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Poetas maiores e menores, isso só quer dizer que os menores foram menos prolixos, contaram a história com menos coisas do que os maiores. Isso não quer dizer relação de grandeza, mas sim de capacidade de passar a mensagem com menos textos, tá bom? Só como um comentário, esses 66 livros é da Bíblia protestante, tá feito? A gente tem alguns livros que o cânon, quando foi feito, tirou da Igreja Católica, mas assim, vários livros que estão lá ajudam a gente no entendimento. Então, é legal ler também esses livros, tá bom? A gente tem alguns pedaços de Daniel, tem alguns livros lá que na história, quando a gente entrar na histórica, você vai ver que vai ser necessário
E é interessante essa leitura. No Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são tidos como sinóticos. João, ele é uma escrita um pouco diferente dos demais. Temos um livro histórico, como eu comentei, Atos dos Apóstolos, 14 cartas paulinas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. 7 cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E Apocalipse. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos 89 capítulos, falando sobre o nascimento de Jesus, 4 capítulos, falando sobre os 3 últimos anos da vida de Jesus, 85 capítulos. 27 desses 85 capítulos tratam da última semana, ok? Então o evangelho vai realmente tratar da vida de Jesus, mas focando muito forte no ministério de Jesus e nas últimas semanas, onde ele teve as grandes ministrações, as grandes pregações, a gente vai encontrar nessas últimas semanas, né? Nós, quando chegarmos lá, nós vamos ver com mais detalhe essas coisas aí. Então, esse material, eu fiz um curso nesse ICP, e eu gosto desse mapa, porque ele nos mostra aonde desceu no Antigo Testamento, né? Então, nós temos a parte da geografia, nós temos o Golfo Pérsico, o Rio Tigres e o Eufrates, nós vamos ter o Monte Hermon, o Mar da Galileia e o Mar Morto, o Mar de Sal. O Mar Vermelho, muito conhecido, né? O Monte Sinai e o Mar Grande, ou seja, o Mar Mediterrâneo. Na época eles chamavam de Mar Grande. E aí o Delta do Nilo. Nós vamos entender por que essa parte é importante. Nós vamos ver a família de José quando vai para o Egito, fica aí. Abrão, quando vai com a família, vai para esse canto, porque era uma região muito fértil, efetivamente. Então, aqui nesse pontinho onde está marcado aí, quando junta o Eufrates, o Tigres e o Golfo Pérsico, é onde a gente acredita e os teólogos entendem que é onde é o Eridu, a origem do homem. É o Éden, né? Onde tudo efetivamente começou. É nesse pontinho entre o Rio Tigres e o Eufrates, aí, desembocando no Golfo Pérsico. Não tem como falar do grande primeiro reino aí, que é o reino de Nimrod, onde tem a Torre de Babel, que a gente conhece pela história que os homens queriam montar uma torre para chegar no céu, e Deus confunde as línguas, os idiomas, e aí acaba com essa união e os povos se esparramam. E Nínive, a gente ouve bastante de Nínive, a gente vai ouvir, por exemplo, Jonas tinha que ministrar, tinha que pregar em Nínive, aí ele se rebela, passa 3 dias no estômago do peixe, que é uma história que nós vamos contar quando chegar em Jonas, mas Nínive fica aí. E aí a gente pode desmistificar algumas coisas, porque se Nínive é perto do rio Tigre, não tinha como ter baleia. Então ele não ficou dentro de uma baleia, não tem baleia na Bíblia. É um peixe grande, ok? Que também não vem ao caso qual é o peixe, porque o que interessa é a mensagem passada. Mas de qualquer maneira, está aí Nínive. O Monte Ararat, onde a arca, após o dilúvio, aportou, ancorou, entalhou, sei lá qual seria o termo, próximo do rio Tigres. E aí nós vamos falar da vida de Abraão. Então, ele nasceu e começou em Ur dos Caldeus, muito próximo ali do Éden. Aí ele sobe para a cidade de Harã. Depois ele vai para Siquém. Isso tudo ele caminhou a pé, tá, gente? Depois ele vai para Betel,
E aí a gente tem relatos de alguns dos altares que ele colocou em Betel. Vai para Hebron, o outro altar. Aí ele desce para Sodoma e Gomorra, por conta do sobrinho Ló, né? Ok? Então, é bem no pontinho do Mar Morto. Aí ele vai para Gazem, ok? Então, se a gente for olhar essa história, ele andou bastante. Ele é um belo de um passeio, tá bom? Então, basicamente, 98% do Antigo Testamento acontece entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, nessa região. E uma boa parte também do Novo Testamento, tá bom? Porque a gente vê a vida de Jesus em torno do Mar da Galileia, nessa região, né? Certo? Então vamos agora para a cronologia dos livros. O primeiro livro escrito foi Jó. Às vezes a gente pensa que foi Gênesis, né? Foi Êxodo, foi Números. Não, o primeiro foi Jó. Então a gente coloca Gênesis mais ou menos na mesma linha de Jó, Êxodo e Levítico mais ou menos ao mesmo tempo, Deuteronômio e Números, depois vem Josué, e na época de Juízes a gente vai ver o livro de Ruth, 1ª e 2ª Samuel, aí nós temos Crônicas, sim, bem no comecinho de Saul e Davi ali, Crônicas, 2ª Crônicas e Lamentações, os Salmos de Davi, na época de Salomão, os Provérbios, livro de Eclesiastes, os Cantares de Salomão, nós temos no Reino do Norte os livros de Amós e Oséias, nos livros do Sul, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias e Abacuque e Jeremias, livros escritos em nações estrangeiras, o livro de Jonas, Naum e Obadias. Durante o cativeiro, os 70 anos do exílio, Daniel e Ezequiel. Na saída do exílio da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, a gente vai ver o livro de Esdras, Neemias, acontece o livro de Esther, e aí nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias tratando desses assuntos. Então a gente, na cronologia, consegue olhar muito próximo daquilo que foi acontecendo, do que a gente vai vendo a história se desenrolando, né? O povo pedindo um rei, aí Deus comenta que ele ficaria com uma parte disso daí, o povo, não, eu quero mesmo, aí põe Samuel, aí vem Davi, aí vem todas aquelas que a gente vai discutindo ao longo do tempo. Aí nós temos do Novo Testamento, e aí já dá para a gente colocar comparando com a data de nascimento de Jesus, então nós vamos ver 30 DC, 40 DC, depois de Cristo, e já chegando mais próximo dos tempos modernos, né? Então João começa colocando no princípio, ele traz lá de volta, né? É o único livro que volta lá no início, no princípio. Aí nós vamos ver o nascimento de Jesus 4 anos antes de Cristo. Aí é um problema de cronologia dos calendários, né? Gregoriano e o romano. Mas a gente tem João, o primeiro escrito é Mateus, depois Marcos, Lucas e João. E aí mais ou menos a abrangência foi escrito em torno de 30 depois de Cristo. Aí depois nós temos crucificação, ressurreição, ascensão e vinda do Espírito Santo entre 30 e 40 depois de Cristo. Aí entre 40 e 50 nós vamos ver o livro de Tiago escrito. De 50 a 60 as viagens de Paulo e aí sim o ID da igreja. Nós vamos ver 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Hebreus, 1 e 2 Pedro, e até 70 depois de Cristo, o livro de Atos. Aí nós temos o livro de Judas, claro que não é o que morreu, né? Esse é um dos meio-irmãos de Jesus, entre 70 e 80. E João vai escrever as 3 cartas dele e o livro de Apocalipse depois de 90 depois de Cristo. É engraçado porque tem muitas pessoas que falam que João viveu mais de 150 anos, né? Mas não vem ao caso. Ele escreveu aí quase 100 anos depois do nascimento de Jesus, tá bom? Alguns acontecimentos aí da época do patriarca. Então, assim,
A gente consegue mais ou menos marcar depois da queda de Adão, então, ou seja, da saída do Éden em diante, pelo próprio livro de Gênesis, pelo livro de Números e alguns outros, a gente consegue voltar nessa data e é em torno de 4.000 antes de Cristo. Antes disso, ou seja, quanto tempo da criação, quanto tempo Adão ficou no paraíso, esse período nós não temos esse relato. Mas a partir da queda de Adão, a gente consegue mais ou menos marcar uma data. Então, 4.000 antes de Cristo, a gente tem a queda de Adão, tem o ministério de Enoque, que é a gente vai vendo as passagens e eles vêm falando o nome de cada um dos descendentes e viveu tantos anos, teve filhos e filhas. Quando chega em Enoque, a Bíblia deixa muito claro, fala assim, Enoque viveu com Deus tanto tempo e foi transladado. Então Enoque é o primeiro que não conheceu a morte. Existe uma profecia que terão 2 pessoas que ajudarão no Apocalipse. E muita gente diz que é Enoque e Elias, que são os 2 que não conheceram a morte. E a própria Bíblia diz que o homem tem que conhecer a morte, tá? Ele vai morrer uma vez. Como esses 2 não morreram, eles vão ter que morrer um dia. Então, existe aí um negócio. Mas deixa para o Apocalipse esse bate-papo. 2319 a.C., nós vamos ver o ministério de Noé. Aí é mais ou menos quando o dilúvio cobre a terra. Eu fiz umas contas outro dia e eu tenho a sensação, é claro que não dá para ser muito preciso, mas fugiu o nome dele agora. Matusalém, se não morreu próximo, morreu afogado no dilúvio, tá bom? Então Matusalém, o homem mais velho relatado na Bíblia, provavelmente morreu no dilúvio, pelas minhas contas. Se eu não estiver errado, não sou... Tá, é por conta mesmo. Depois a gente vai ver a construção da Torre de Babel, o ministério de Melquisedeque, eu acho que é um negócio interessante, até para ministração de dízimo, por exemplo, porque muita gente fala que o dízimo não está no Novo Testamento. Na verdade, Jesus comenta, tem vários momentos que ele fala disso, mas assim, a gente precisa ter no coração o entendimento que o dízimo ele pula a dispensação da graça e vem para o tempo de Melquisedeque. Quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, sem ter lei, não tinha lei nessa época, era uma outra dispensação. E aí Abraão dá porque ele entendeu que a obra precisava acontecer e que, de alguma forma, ele tinha que devolver tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Então ele dá o dízimo, é o primeiro relato de dízimo, sem lei, não tem lei. Por isso que às vezes eu já conversei isso até com o pastor, que o dízimo ele não é um mandamento, ele é uma ordenança, ele é um entendimento, tá bom? E aí essa passagem de Melquisedeque. E ao mesmo tempo a gente tem algumas religiões, algumas seitas, porque diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então as pessoas pegam esses pedaços da Bíblia tirando do contexto e falam, tá vendo aqui? É da ordem. E aí tem a ordem dos templários, tem algumas coisas que tem hoje em dia, que a base é no texto de Melquisedeque, e nós vamos ver lá no Novo Testamento falando que Jesus é dessa ordem, mas não é dessa ordem porque ele pertence a alguma seita, é dessa ordem porque a motivação era mais ou menos a mesma. Vale lembrar que para ser sacerdote tinha que ser levita, e Jesus não era um levita, Jesus era da tribo de Judá. Então, se fosse seguir essa genealogia, ele não poderia ser sacerdote, tá bom? Então, é por isso que fala que é da ordem de Melquisedeque, que é antes dessas coisas. Aí nós vamos ver a morte de Noé, o nascimento de Abrão, que era pai de multidão, né? E depois Abraão, que seria pai de nações. Aí tem uma mudança de nome, é um dos nomes que é mudado por Deus. Aí tem o nascimento de Isaac, que é o filho da promessa. A gente conhece Isaac por conta do tal sacrifício, que todo mundo fala que Abraão tinha o coração limpo, por isso que Deus pediu Isaac. Na verdade, Deus pediu o coração de Abraão. Jamais Deus fez um holocausto humano. Então ele queria saber como é que era o coração de Abraão. Deus pede o coração de Abraão, não pede Isaac. Aí depois nasce Jacó, que depois vai virar Israel, por conta o nome é porque lutou com Deus.
nascimento de José, que é o homem que vai salvar o povo da morte, porque eles estavam numa área que estava passando fome, e aí José é levado para o Egito, né? E aí, no momento de fome, José resgata esse povo. E aí nós temos uma passagem que fala de 12 coqueiros e 30 e poucos lagos. É exatamente as 12 tribos e a quantidade de pessoas que José tirou do deserto e levou para o Egito. É um assunto para outro bate-papo. Aí José é vendido e levado para o Egito. José se apresenta diante do faraó. Aí é Jacó, errinho de digitação, e a sua família descem ao Egito. Morre Jacó, morre José. E aí eu confesso que eu sempre misturei esses dois. Quando eu não estudava a Bíblia, eu achava que José e Moisés eram a mesma pessoa. Só que aí tem uma distância de aproximadamente 300 anos entre a morte de José e o nascimento de Moisés. Então não são as mesmas pessoas. Tá? E aí nasce Moisés, que nós vamos entrar no livro de Êxodo. E aí, 1462 a.C., mais ou menos, Moisés tira o povo do Egito, que aí é o livro de Êxodo. Aí está escrito que Moisés é trasladado, mas aí não é igual ao de Enoque. O livro de 1 Samuel deixa muito claro que Moisés morreu. É que para o povo não idolatrar Moisés, pegar o corpo de Moisés e idolatrar, e nem o diabo querer fazer alguma coisa com esse corpo, Deus esconde o corpo de Moisés, tá bom? Então é diferente do que aconteceu com Enoque. 1 Samuel deixa muito claro, após a morte de Moisés, o povo, Josué, tá feito? Aí nós vamos ter a morte de Josué, aí nós temos o início do período de juízes, sendo o primeiro juiz Otoniel e o último Samuel. Saul é ungido rei, aí o início do reinado de Saul é 1059 a.C., aí Davi é ungido rei em 1063 a.C., Davi torna-se rei de Hebron em 1055 a.C., o início do reinado de Saul é 1069 a.C., tá bom? Só para ajustar, depois eu arrumo o texto aí. Davi se torna rei de Hebron. Em 1047 a.C., Davi se torna rei em Jerusalém. Natã e Gade profetizam nessa época. O único rei que teve toda a Israel sobre o seu reinado é Salomão. Davi não conseguiu isso. Davi não conseguiu ter todos os reinos sobre o seu reinado. Em 1015 a.C., Salomão consegue fazer isso. É o único rei que consegue juntar toda a nação de Israel. 991 a.C., o templo é terminado. 975 a.C., a morte de Salomão. Aí nós vamos ter as 10 tribos do norte se revoltando contra Roboão, e aí existe a divisão do reino. E aí a gente vem para o reino, aí tem o Reino Unido de Israel, depois a gente vai pegar aí um período onde o reino de Roboão até Oséias, e aí a gente tem a divisão. O reino do norte, Jeroboão até Oséias, reino do sul, que é Judá, de Roboão até Zedequias. Tá bom? O reino do norte é destruído pelos assírios em 722 a.C. 586 a.C. tem a profecia de Jeremias, um pouco antes tem Abacuque, o livro. Aí tem as 70 semanas, o cativeiro de Babilônia. Esse cativeiro tem um teólogo que diz que esses 70 anos que eles ficaram no cativeiro é por conta do ano do jubileu que tinha lá a gente vai ter em Levítico isso e em Deuteronômio, que a cada um período os israelitas viveriam do que plantassem e tal, e um ano, o 7º ano, eles teriam que viver do que a terra desse, teria que dar um descanso para a terra. Como ficou 400 e poucos anos sem fazerem isso, então ficaram esses 70 anos de Israel aprendendo a seguir a orientação e a determinação de Deus. Então é como se fosse um período para Israel voltar a viver daquilo que a terra dá, do amor de Deus e da provisão divina. Não ficar se preocupando em plantar, tá bom?
Então a gente vai ter algumas coisas aí que nós vamos discutir depois. Reino dividido, idolatria de Salomão, reino de Judá, Robão, que é o filho mais velho de Salomão, Zedequias, último rei levado para exílio, até 538 a.C. Aí a gente vem para o livro de Daniel, que é o domínio persa, e aí eu coloquei alguns aí. Ciro, ele conquista toda a Babilônia, aí vem Cambises, vem Dário, Assuero-Xerxes, Artaxerxes, Dário. Vocês vão ver que esses nomes é como se fosse um título, né? Dário I, Dário II, Dário III, Artaxerxes 1, 2, 3, 4. Tá bom que nem em Roma tinha os Césares, né? Que era um título, não era na verdade um nome. E aí tem o domínio persa, depois nós vamos ter o domínio grego de Alexandre o Grande, nós vamos ter o reino Hasmoneu, e aí tem um livro, que é o livro de Macabeus, que não é tido como um livro de inspiração sagrada, mas é um livro histórico muito interessante para ser lido. Eu acho que vale a pena vocês lerem esse livro, é um livro muito gostoso de ler. Nós temos Macabeus, esse livro, né? E aí é o tempo de judeus, aí tem uma cidade, ela existe até para alguns judeus, para não serem conquistados por Roma, eles cometem um suicídio capital em grupo, tá? É tudo nesse período. E depois entra o domínio romano, 63 a.C., e aí a gente começa a ter os evangelhos já começando a aparecer, né? Então tem o governo romano, a gente vai ter o triunviratus, que seriam 3 reis, Júlio César, Pompeu e Graço. Vamos caminhando, tem Herodes o Grande, a gente conhece bem Herodes, que construiu o templo e tal. Depois tem o outro triunvirato, que é Otaviano, Marco Antônio e Lépito, 33. Estamos chegando bem pertinho já do nascimento de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver o governo da Judéia era Herodes o Grande, depois vira Herodes Aquelau, depois fica só o governador, que a gente conheceu, depois vem Pôncio Pilatos, que é a história do lavou a mão, lembra disso daí, né? Então a gente tem lá nascimento de João Batista, 7 a.C., nascimento de Jesus, 5 a.C., ministério de João Batista, 26 depois de Cristo. Aí João Batista é preso em 27 depois de Cristo. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus, um pouquinho antes dele andar sobre as águas, ele recebe a notícia que João Batista havia sido decapitado e se recolhe, muito provavelmente para poder chorar o luto, né, do primo, amigo, que conviveram desde a gravidez, vamos colocar assim. E aí ele ministra um sermão maravilhoso depois, mas deixa para outro momento isso. Aí tem morte e ressurreição de Jesus, período de 33 a 36, mais ou menos existe a conversão, e a gente comenta, e alguns teólogos deixam claro que a morte de, fugiu o nome dele, Estevão, foi uma das faíscas para a conversão de Paulo, né? Porque assim, ele no relato dele ele fala que ele não matou, mas ele segurou a roupa de quem matou. Então alguns teólogos dizem que essa morte de Estevão foi usado para a conversão de Paulo. Um negócio meio louco de tentar, mas teologia é teologia. Eu falei uma vez na igreja que muitas pessoas não acreditam na Bíblia, elas acreditam na exegese que elas fazem. Então, a gente faz alguns comentários de algumas linhas teológicas. Né? Conversão de Paulo, tem Pôncio Pilatos, a gente vê Herodes Agripa, governador Félix, governador Festo, temos ali o imperador Calígula, que tem uma fama meio esquisita, imperador Cláudio é porque ele manca, é claudicando, é porque ele era manco, tá bom? Depois vem Nero, que diz que pôs fogo em Roma, tem a história aí a gente já consegue ver algumas, já tem documentos para a gente poder olhar a história e olhar para a Bíblia e cada vez mais esse livro ele é inspirado e é verdadeiro, né? Aí depois a gente tem a primeira viagem de Paulo em 47 depois de Cristo, a segunda em 49, a terceira em 51, aí vem Gálatas, primeira, segunda Pedro, Efésios. 62 a 67 depois de Cristo morre Paulo e morre Pedro. Aí tem Colossenses, Filipenses, todas essas cartas.
Marcos na década de 70, Mateus e Lucas na década de 80 e João na década de 90, até chegar a Apocalipse. Em 96 depois de Cristo, a morte de João. Depois, se vocês se interessarem, tem uma imagem lá mostrando como cada um morreu. Um foi enterrado de ponta cabeça, o outro ficou na ilha isolado, tá bom? Em 70 depois de Cristo tem a destruição de Jerusalém. O imperador Tito, para algumas, tem os calvinistas, os arminianos, esses caras todos aí, para alguns, eles falam que o imperador Tito foi o primeiro anticristo da profecia de Daniel, porque ele destrói Jerusalém, destrói o templo. Aí Jesus tinha dito que não sobraria pedra sobre pedra no templo, né? Lá na frente tem a reconstrução, mas aí já não é mais igual, né? Mas assim, tem essa destruição. O imperador Nerva, depois o imperador Trajano, 100 depois de Cristo. Algumas pessoas não acreditam muito na Bíblia, até porque por 4.000 anos não teria papel que durasse. Mas existem esses rolos de Isaías encontrados em Qumran, conhecido como o manuscrito do Mar Morto. É uma região onde um dos partidos da época tinha os fariseus, os saduceus. Deles eram uns copistas, né? E guardavam dentro de vasos nas cavernas, e acharam nesses. Então, o manuscrito mais antigo, atestando que a veracidade da Bíblia, foi encontrado, e é Isaías que, assim, praticamente todas as vezes que Jesus entra numa sinagoga e lê um texto da Bíblia, ele está lendo um texto de Isaías, ok? Então, para alguns céticos, a gente tem esse manuscrito do Mar Morto. Aí um resumão da dispensação que eu estava comentando. Então, até a expulsão do Éden, até a queda do homem, a gente trata como dispensação da inocência. Isso é aproximado, tá bom? Depois, até o segundo juízo, ou seja, o dilúvio, a da consciência, do dilúvio até a confusão das línguas na Torre de Babel, a dispensação do governo humano. Aí nós vamos ter, daí até a escravidão do Egito, a dispensação da promessa ou patriarcal, da saída do Egito até a perda da nacionalidade, que é as invasões, todas essas coisas aí. Nós tivemos a dispensação da lei, e aí Jesus vem e inaugura a da graça, a da igreja, a do Espírito Santo, que ela vai até a grande tribulação. Depois a gente tem o Apocalipse e teremos a do milênio, ok? E daí para frente a gente não consegue ter nenhum tipo de entendimento, porque realmente a gente não consegue entender nem Apocalipse, quanto mais querer saber o que vai acontecer depois do Apocalipse. Então aí é um resumo das dispensações, porque a gente fala às vezes assim, mas era a dispensação da lei, Melquisedeque vem antes da dispensação da lei, o que isso quer dizer? Então a gente faz mais ou menos um ponteamento aí dessas situações, tá bom? Aí eu coloquei algumas tabelas para a gente ter uma noção de dinheiro, de quanto vale, o que era cada um, o que era um denário, o que era uma libra romana, um talento, tá bom? Aí algumas medidas, o gômero, o bato, a gente tem o côvado, que é o braço, tem o palmo, que a gente faz até hoje, tem a braça, que é o braço aberto, como se fosse um abraço mesmo, ok? E aí a gente tem uma condição que é a oração modelo. E claro que eu não preciso ficar repetindo isso, mas eu preciso entender o que tem que fazer num momento de oração. Então Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. A primeira parte de uma oração é exaltar a majestade de Deus. Venha a nós o teu reino, é que a gente tenha foco no reino. Nosso foco tem que ser no reino.
Eu já comentei sobre isso, o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo. A gente está num foco errado. O foco é reino de Deus. Faça-se a tua vontade. A gente costuma dizer que nós tivemos 2 jardins, né? O jardim do Éden, onde o homem fez a vontade dele. E nós tivemos o jardim do Getsemane, que o homem fez a vontade de Deus. E aí dá para saber qual que deu certo. Então, assim, faça a tua vontade, Senhor. Jesus ora, Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Ok? E às vezes a gente quer, entre aspas, enfiar o dedo na cara de Deus, falando para ele fazer a nossa vontade, né? Depois, assim na terra como no céu, é ter o entendimento do poder da palavra, né? A gente às vezes não leva muito a sério a palavra de Deus. E vai meio que negligenciando isso. Então, tá aí na operação modelo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É interessante porque essa orientação vem desde a época que estava no Êxodo, com o maná. Não guarde o maná de um dia para o outro. Amanhã você vai ter o maná de novo. Se você guardar de hoje para amanhã, amanhã vai estragar. Então, assim, eu não preciso pedir suprimento para amanhã. Eu preciso pedir para hoje. Eu preciso agradecer o hoje. O amanhã talvez não exista. Então, vamos viver o hoje. Perdoa-nos nossas dívidas. Pedir perdão pelo erro, a gente tem muita dificuldade em pedir perdão, né? Ou de perdoar. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí que é o duro, porque assim, como é que eu vou pedir para Deus me perdoar se eu não perdoo o meu irmão? E aí tem uma passagem muito forte, quando o cara que devia o chefe, conversa com o chefe para ele ter misericórdia, e o chefe fala, tá bom, essa é a versão Flávio, tá bom? E aí ele fala assim, tá perdoado, tá tudo certo. Aí quando o cara sai, encontra com um amigo de trabalho que também devia, e ele põe um amigo na cadeia, porque